Olá, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa de Francisco de um modo virtual, nessa nova plataforma que a gente utiliza para nos encontrarmos de vez em quando e estudar. Hoje, a nossa amiga Ilka Castro, do Centro Espírita Irmã Rosa, vai nos ajudar esclarecendo um tema para a gente pensar muito. Estamos cercados por pessoas tóxicas? Então, nós vamos estudar, nos preparar agora para uma prece, com muito amor e muito carinho. Então, queridos irmãos, vamos nos acomodar, principalmente acomodar nossos pensamentos de uma forma calma e tranquila, elevando ao alto, agradecendo a Deus por essa oportunidade da vida, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, com o coração aberto para o estudo, para a renovação de pensamentos, com muita fé e esperanças de dias melhores. Pedimos a orientação dos amigos espirituais da Casa de Francisco, que nos ajude, nos acalme, nos dê mais tranquilidade no coração. Que a nossa irmã Ilka seja abençoada por nos trazer mais um estudo com muito carinho. Abençoe a todos nós, nossos familiares, aqueles que estão precisando. Muita luz a todos, que assim seja, graças a Deus. Amigos, irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos nessa oportunidade o convite de dividir com os irmãos desta casa algumas reflexões que fazem parte de nossos estudos. Esta casa, Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe sempre com tanto carinho. Aceitar o convite da nossa irmã Marta nos encheu de alegria, mas também de muito compromisso. E na ocasião nos foi sugerido como tema: estamos cercados de pessoas tóxicas. Estamos cercados de pessoas tóxicas. Onde estamos e com quem estamos? Onde estamos? Na Terra, que é a nossa casa, o nosso lar, nesta presente encarnação. Terra, mundo de provas e expiações, e onde aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal prevalece em relação ao bem ainda, porque nos dizem os Espíritos que a Terra está no processo de transição, de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E com quem estamos? Quem são essas pessoas com quem convivemos e que fazem parte, junto conosco, desta humanidade? Quais as características dos habitantes de um mundo de provas e expiações? Quem são assim os habitantes da Terra? Nos diz os Espíritos que aqueles espíritos que estão ligados à Terra são espíritos imperfeitos. Isso se encontra no Livro dos Espíritos, na segunda parte, onde nós estudamos o mundo espírita. Espíritos imperfeitos são aqueles que, em geral, têm uma predominância da matéria, uma certa propensão ao mal, a atitudes negativas. São ainda presos à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo.
falta a estes espíritos a compreensão plena de Deus. Mas nem todos eles são de fato maus. Mas, de modo geral, são levados pela malícia, a leviandade e reflexão. São esses espíritos, essas pessoas que nós encontramos no dia a dia. Nós sabemos que entre aqueles que encarnam na Terra, ou que já encarnaram na Terra, alguns poderiam ser missionários. Nós temos alguns exemplos. Missionários no sentido de chegarem aqui e nos mostrarem, através de exemplos, através de atos, sempre atitudes para o bem de todos. Poderíamos citar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Nosso Chico Xavier, e todos aqueles que foram, ao longo do tempo, chamados de santo, muitos deles, Francisco de Assis. Mas a maioria, realmente, daqueles que habitam a Terra apresentam comportamentos equivocados. E voltemos ao nosso tema. O que é uma pessoa tóxica? De acordo com a psicologia e psiquiatria, conforme nos encontramos agora, no dicionário online, são aquelas que têm uma mentalidade negativa e comportamentos prejudiciais, tanto para aqueles que estão ao seu redor, quanto para si mesmas. Mas por uma questão, acho que pessoal, nesse momento. Ao invés de pessoa tóxica, eu prefiro usar a expressão pessoas com comportamentos tóxicos. Buscando a orientação dos espíritos, nós encontramos no livro Todos Precisam de Paz na Alma, ditada por Benedita Maria a Raul Teixeira. E ela nos mostra, o detalhe daquelas pessoas, dessas pessoas com estas atitudes, hábitos que chamaríamos de tóxicos e que são comportamentos que realmente incomodam em muitas situações das nossas vidas. São aqueles que falam alto demais, falam demais, fumam há anos, sem respeito nenhum pelos que os rodeiam. São os que se alcoolizam e se encarregam de dirigir veículos, demonstrando assim total desprezo pela sua vida, pela vida alheia. E no momento atual, em tempo de coronavírus, chama atenção especial essas condutas de desrespeito ao outro, onde não se procura respeitar as regras de isolamento, de uso de máscaras, que são tão importantes para a preservação da saúde do próprio indivíduo como de outros. São, de fato, aquelas pessoas que não respeitam as regras mais básicas, as normas mais básicas de convivência social e pessoal. E aí nós encontramos neste texto acima citado, que acabamos de citar, todos precisam de sol nas almas. De paz nas almas, melhor dizendo, desculpem. Arrancam plantações de jardim público para levar para casa, ou somente por impulso de distrair. Largam os próprios lixos em logradouros públicos. Aqueles que jogam seu lixo, estão indo de carro, jogam pela janela do carro, de um veículo, onde estiverem. Picham muros, paredes, residências, prédios públicos e particulares, monumentos da cidade e tudo que mais que encontra pela frente. Em total desrespeito ao lugar de todos, ao trabalho alheio, ao que não lhes pertence, mas que pertence a terceiros, ou pertence a toda a comunidade. E neste campo de carências éticas, nos diz Benedita Maria,
que se furtam coisas, se assalta, numa demonstração de aversão e talvez ódio das pessoas que conseguiram o que o violento não conquistou. Este é o quadro em que vivemos, o quadro de muitas violências. Já ouvimos alguma vez de que a violência surge frequentemente de não vermos o outro como igual. Ou vemos de cima para baixo, nos imaginando acima, ou vemos de baixo para cima, nos imaginando abaixo. Estes comportamentos, nos dizem os espíritos, são comportamentos, são atitudes, são hábitos característicos de almas ainda grotescas na evolução. São aqueles modos de comportar-se, atitudes que se tornam tão prejudiciais para com o grupo social onde vivem e, consequentemente, para si mesmos. É necessário que esse quadro se altere, mude. Para isso é necessário que possamos ver a todos como iguais, sentido como espíritas que somos, na moral cristã. Filhos de um mesmo Pai, com direitos e deveres, sujeitos às leis da evolução. E a doutrina espírita, por seu caráter de orientadora e esclarecedora, nos aponta caminhos, roteiros. São muitas as mensagens dos espíritos que indicam, que nos mostram como proceder em diversas oportunidades, onde se faz necessário aprender a conviver. No livro Alma é Luz, ditado a Francisco Xavier por Emmanuel, na lição número 3, intitulada Na Arena da Evolução. De fato, parece que estamos numa arena frente a feras, nos defrontando neste momento com pessoas que parecem querer exercitar seu lado negativo. Mas voltando a esse texto, porque nele Emmanuel destaca especialmente o comportamento dos pessimistas. São muitos comportamentos, mas ele destaca ali, o comportamento dos negativistas, pessimistas. Ele diz então que, sob a infecção mental do pessimismo, nós encontramos aquele que se afirma irremediavelmente cansado à frente da luta. Encontramos o desanimado e o desesperado, que declara: a terra se converteu no charco de podridão. Que a sociedade é um jogo de máscaras. Que a honestidade foi banida do mundo. Que os maus tripudiam impune sobre o amor dos bons. Que a crueldade é a norma da vida. Que cataclismas diversos tomarão no horizonte, incendiando a atmosfera. São também aqueles desalentados que afirmam não mais confiar em nada. Perderam a confiança em tudo e em todos. Perderam a fé. Não existe mais prazer em servir. E que não mais buscaram abrigar no seu coração o culto do amor. São aqueles que afirmam: nada há a fazer. É necessário cuidado para conosco mesmos, porque muitas vezes podemos nos observar com talvez um hábito, talvez não a todo momento, mas de vez em quando ele surge, de reclamar.
reclamar de tudo, reclamar de todos, das condições de vida do mundo, dos políticos, do nível do progresso, dos grupos sociais onde vive, e desses grupos sociais, desde o grupo familiar até a sociedade maior. Entretanto, nesta lição, Emmanuel nos convida e nos afirma, nos convida a pensar, nos afirmando, que ao contrário de nossas afirmações e visões de mundo, algumas vezes tão negativas, nós, em alguns momentos, e convivendo às vezes com pessoas extremamente pessimistas, ele nos chama a atenção, nos dizendo: a eterna providência não descrê de nossa alma e renova-nos a cada dia, pois oferece-nos no dia a dia a oportunidade de crescimento e sublimação. Por quê? A cada manhã retornas ao corpo, apesar da visão negativa da vida. Recebes a bênção do sol, convidando ao trabalho, a palavra do amigo, induzindo a esperança, o apoio constante da natureza, o reencontro com os desafetos para o aprendizado de converter o desafeto em amigo, formando laços de beleza e harmonia. E, acima de tudo, recebes, nos diz Emmanuel, a graça de lutar pelo teu próprio aprimoramento, a fim de que o tempo te erga até a vitória do bem. E continua: não te rendas, portanto, a derrotismo e à dúvida, que sempre vão lançá-lo às sombras. Por quê? Além do tormento a que o ser se atira, sempre por conta de sua teimosia e imprevidência, Deus permanece em paz, acendendo as estrelas e unindo as gotas d'água, para que todos nós possamos elevar-nos dos abismos da treva para os cimos da luz. No entanto, a gente sabe que a grande dificuldade nossa é o saber conviver com o outro. E é aí que surge o grande problema de estarmos juntos a pessoas de condutas tóxicas. Pessoas com hábitos que de fato existem, hábitos tóxicos existem. E realmente com elas é difícil a convivência. Mas observemos bem que, em primeiro lugar, essa dificuldade de convivência surge porque ainda estamos muito presos a avaliar o comportamento dos outros. O outro me prejudica por isto ou aquilo. Até algum tempo atrás, não sei se ainda continua, mas provavelmente sim. Era muito comum essa postura. Meu filho não pensa assim, não faz isso, meu ente querido é incapaz de tal atitude. Mas ele fez por conta de fulano, beltrano, pelas más companhias, uma série de coisas. E com esta fala, com este hábito, né, muitas vezes se abandonava a tarefa de educar. Em relação a esta questão, então, vamos buscar, né, sempre nas conversas, em relação a este fato de estarmos junto com pessoas tóxicas, nos lembrou, então, dessas conversas que se tem de uma pequena história. E aqui nos chamou a atenção. E ela diz o seguinte:
Um viajante, próximo a uma cidade, que começa a divisar ao longe, pergunta a um senhor que se encontra na estrada: como são as pessoas que moram naquela cidade? E o senhor devolve a pergunta: como eram as pessoas da cidade onde morava? Ah, lá de onde eu venho, as pessoas são arrogantes, egoístas, agressivas. E o senhor responde: aqui também as pessoas são assim. Vem um outro viajante, encontra o mesmo senhor sentado, e este viajante também, naquele ponto de vista da cidade, mais distante, mais ao longe, e faz ao senhor a mesma pergunta: como são as pessoas que habitam esta cidade? E o senhor faz a pergunta que fez ao outro viajante: como eram as pessoas da cidade onde morava? E este responde: eram boas, solidárias. E o senhor então responde: assim também são as pessoas desta cidade. Nossa reflexão: como nós vemos os outros, muitas vezes pode ser o reflexo de nós mesmos. E existem duas passagens evangélicas que devem fazer parte das nossas reflexões. Uma delas é em Mateus, no seu capítulo 7, de 1 a 3. Não julgueis para não ser julgados. A outra, também em Mateus, no capítulo 7, item 3 a 5. E se encontra também em Lucas, no seu capítulo 6, item 42. É aquela passagem que nos fala que nós vemos sempre o cisco no olho do outro, sem perceber a trave que existe em nossos próprios olhos. Se observarmos, na verdade, o mundo que nos rodeia, observarmos com cuidado, nós vamos descobrir que a maioria das pessoas são como nós, com seus defeitos e suas qualidades. E no estado atual da Terra, aqueles seres perversos, cruéis de fato e de verdade, já não correspondem à grande maioria. Isto em relação ao passado não muito distante. Já não aceitamos, enquanto humanidade, na sua maioria, execuções. Não aceitamos como natural execuções em praça pública. Escravos, escravidão, vender pessoas que eram aceitas por poderes públicos ou religiosos. Se observarmos o dia a dia da humanidade inteira, a lei do progresso se faz presente. Por isso mesmo, a Terra já está mudando, passando, caminhando para mudança de patamar. Já encontramos instituições e projetos de apoio aos fragilizados de toda a natureza, aos frágeis, aos fracos. Encontramos projetos de preservação da natureza, normas e regras de direitos a minorias e a cidadania. É evidente que pessoas com comportamentos equivocados, maldosos e corruptos, no estágio atual da Terra, ainda são encontrados. E não em número tão pequeno, sim, nós os vemos. Mas isso existe também porque eles ainda encontram muito campo de ação. Porque, de uma certa forma, também são aceitos. São comportamentos tolerados, muitas vezes por conta de interesses pessoais e vantagens materiais. Aceitos e até por aqueles mesmo que se veem como pessoas virtuosas. Isso tudo por uma certa inércia e uma compreensão ainda errônea da mensagem de Jesus. Já ouvimos também muitas vezes que essa aparente vitória do mal é a ausência do bem.
E por conta disto, por conta muitas vezes talvez de nossa inércia, de nossos interesses pessoais, nós ainda estamos sujeitos a conviver com pessoas egoístas, ciumentas, invejosas, pessimistas, arrogantes, narcisistas, etc. São aquelas pessoas que têm os seus comportamentos, em muitos momentos, tóxicos. Lembremos-nos que estamos no mundo, ainda estamos no mundo de provas e expiações. E pessoas com estes comportamentos de fato incomodam. Incomodam por quê? Tendem a tirar a ilusão, diante de qualquer evento positivo que nos ocorra. Subestimam as nossas realizações. Simplesmente agem com indiferença diante delas. Geralmente tentam nos desencorajar, encontrando sempre uma falha, um empecilho em nossas ideias, planos, projetos. Mas também aprendemos que é necessário, então, aprender a se defender do mal. Aprender a ser vigilante. Buscar se conhecer para saber de fato quais são os nossos verdadeiros propósitos. E por conta disso, não nos deixarmos influenciar pelo mal. André Luiz, uma lição intitulada Consulte o Bem, que é o item 48 do livro Agenda Cristã, nos convida a observar cuidados que se deve ter entre os nossos relacionamentos. André Luiz nos orienta a nos preservarmos do mal. Somos espíritos imperfeitos e por conta disso, temos de estar vigilantes para não sermos envolvidos em práticas equivocadas que encontramos em nossos caminhos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Precisamos estar atentos se com as nossas ações, atitudes, interesses, muitas vezes até de forma involuntária, não atraímos para nosso convívio ou nos sintonizamos com pessoas difíceis. Por exemplo, como ele vem citando nesta lição, com o maledicente, que desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil, esperando que suas forças sejam quebradiças. Aquele que gosta de discutir, o discutidor, que aguarda o seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. O ingrato, que não se alegra em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista, que certamente não ficará satisfeito ao perceber que em você o respeito aos adversários. Aquele que é revoltado e que tenta sempre colocar a máscara da rebeldia em seu rosto. O incompreensível, aquele que tem dificuldade de compreender situações e fatos. Sempre procura mergulhar a sua mente no fundo das suas perturbações. E o triste que lhe pedirá para não sorrir. O insensato, sem senso, que reclamará sempre a sua adesão, a sua loucura. Neste tempo que ora vivemos, nós o encontramos muito, porque eles nos convidam a participar de programações festivas que não são fundamentais. Neste momento, é necessário o recato, a reclusão. Claro, não uma reclusão hiperfechada,
mas aquela que certamente colaborará para o bem-estar de todos. Orientação, então, do benfeitor, de André Luiz. O homem, o ser imperfeitamente espiritualizado, sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Mas lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa própria e responsabilidades diferentes. Toda atenção é necessária para o fato de que a influência negativa de uma pessoa sobre outra sempre existirá, enquanto houver uma ideia de dominação, de desigualdade humana, enquanto um se achar mais e o outro menos. O desqualificar o outro, enquanto também as nossas relações não forem pautadas pelo respeito mútuo. E neste caso, para que nós nos resguardemos, é necessário, é sempre importante, ouvir a voz da consciência, a nossa voz interior. Não dá tanto valor à opinião dos outros, porque quem dá muito valor aos que os outros pensam, aqueles que querem sempre agradar, que vivem em função da opinião alheia, do que está na moda, acabam perdendo a sua força pessoal e abrem as portas às toxicidades alheias. E assim, nunca deixe que a opinião negativa de alguém sobre você se tornar a sua realidade. A nossa própria realidade se descobre num processo de autoconhecimento e no desejo sincero de vencer as más inclinações. Não se trata aqui realmente de excluir pessoas de nossas vidas. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sabendo das fragilidades de Judas e sabendo que por ele seria traído, não o excluiu de suas peregrinações, de sua vida aqui na terra e nem da Santa Ceia. Trata-se, na verdade, de vigiar, de estar atento, de usar o discernimento, procurar saber e conhecer. Lembremos-nos também de que uma crítica, quando despojada dos seus elementos negativos, se torna a mais alta tribuna para o aperfeiçoamento. E, acima de tudo, se pretende a felicidade real, não se deve esquecer a consulta sempre os padrões do bem, seguindo o nosso exemplo maior, o nosso guia, Jesus. Mas os ingratos, realmente ingratidão é um problema. Essa é uma questão que nos abate de verdade. Deve-se ter, no entanto, claro que ingratidão faz parte do mundo em que vivemos. Os espíritos nos orientam que, ao sofrer uma ingratidão, é importante, fundamental, colocar sempre o amor para com o semelhante e o desejo de servir em nome de Deus. Isso significa não deixar esfriar o coração e continuar a servir no que possa, como possa, onde possa, sem se preocupar com o fato de que, mais hoje, mais amanhã, aquele a quem tem atendido se volte contra você. Lembrar que o auxiliado muitas vezes se põe contra quem o auxilia. Faz parte das tribulações do mundo, deste mundo em que vivemos. Repetimos, de provas e expiações. Mas com certeza os ingratos responderão pelos seus atos, porque é da lei que todos nós sejamos responsabilizados pelos próprios comportamentos. Ainda sobre a ingratidão, os Espíritos também nos convidam a uma reflexão, que nos verifiquemos se, por nossa vez, não somos nós mesmos também ingratos em relação a quem nos socorreu em alguma ocasião. Não se trata realmente de se prender a bajulações. Trata-se, sim,
de orar agradecido pelos nossos benfeitores. E muitos benfeitores passaram e passam pelas nossas vidas. Durante toda a nossa existência terrena, em todas as ocasiões tivemos benfeitores, mais ausentes ou mais distantes. Aqueles anônimos, mas aqueles que permitem que vivamos com certa dignidade em nossa alimentação, em nossos vestuários. E assim, volta os Espíritos a nos orientar. Se desejas dar um sentido venturoso à sua existência na Terra, continue fazendo bem desinteressadamente, sem aguardar agradecimentos de quem quer que seja. Porque todo trabalho que você realize, cooperando com a expansão do amor no mundo, reverterá a seu favor, nas diversas faixas de sua evolução. Não se perturbe com os ingratos, siga servindo. É importante, se torna importante, não vivermos pensando no mal, nos tóxicos que vamos encontrar à nossa volta. Diz os Espíritos que existe um projeto de Deus para a regeneração da humanidade, como nós encontramos nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A doutrina espírita em nossos caminhos. E este é um tempo de mudanças. A Terra está evoluindo e precisamos evoluir com ela, se quisermos herdar a Terra. Em Viagem Espírita de 1862, Kardec, falando aos espíritas naqueles núcleos nascentes de Bordeaux, Lyon, na sua viagem, ele diz: o tempo da curiosidade já passou, estamos vivendo o tempo da filosofia, da reforma da humanidade. É tempo de transformação moral. É necessário implantar, então, um programa de modificação moral para a humanidade. E estamos sendo convidados a participar deste projeto de Deus. Jesus já esteve entre nós, apontando o caminho. Benedita Maria sempre nos convida, então, a participar deste programa. Mas, para isso, precisamos retomar ainda hoje, com dedicação e coragem, a boa formação de nós mesmos e dos nossos. É fundamental uma educação moral e espiritual, uma reforma íntima, com consciência de deveres para com as leis divinas e para com o próximo. Nos lembra os Espíritos que o mundo tem muita necessidade de criaturas dedicadas ao bem, que vivam para fazer o bem, que não vivam arrumando motivos para brigas, para zangas, que não se sintam magoadas por qualquer coisa, por qualquer tolice, que consigam dar a volta por cima e continuar vivendo com respeito, dedicação e paz. Nos lembram que na Terra, neste momento, a Terra carece de pessoas que mostram disposição para prestar socorro aos semelhantes perante as incontáveis dificuldades, consequências de equívocos do passado. Sim, já existem muitos programas de ajuda, mas precisamos de muito mais. Não importa, nos diz o Espírito, o que possamos fazer, que sejam apenas primeiros socorros, deixando para quem possa os atendimentos mais especializados à frente. Nos lembra ainda os Espíritos que o mundo precisa de quem saiba sorrir, que tenham bom ânimo, que estejam bem, mesmo diante de tantas notas trágicas que fazem chorar. Precisam de quem consigam desculpar e perdoar o mal-entendido do momento, ou mesmo uma vultosa ofensa. São atitudes necessárias para que se multipliquem fluidos de harmonia e de bondade em todo lugar. Os benfeitores espirituais
nos convidam a ser um destes semeadores do bem. Pergunte a si mesmo: o que gostaria de realizar? O que posso fazer para a evolução mais ágil do planeta Terra? Qual a minha doação, o meu trabalho, o meu servir? Qual o meu papel na obra da criação? Nos diz os Espíritos que para isso estamos aqui. Qual o meu compromisso com o bem? Procure sempre, nos dizem eles, encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus o situou no mundo, neste tempo presente, em meio a estas realidades e com as pessoas com quem se convive. E se pergunte: o que estou fazendo para merecer estar num mundo onde o bem suplante o mal? Nos diz os Espíritos que é no serviço com Jesus que se descobre o segredo que faz com que uma pessoa se comprometa com o bem, se torne uma pessoa comprometida com o bem. E quando se conhece esse segredo, o ser adquire todas as chances de se tornar uma delas, de ser um semeador do bem, uma pessoa do bem. Muita paz a todos. Que Jesus seja o nosso suporte, de fato, o nosso guia, para que consigamos realmente aceitar este convite que nos é feito pelos amigos espirituais e não nos preocuparmos com o mal que aqui estamos frente a frente, o mal que estamos envolvidos. Rogarmos em nossas preces, sim, como Jesus nos ensinou, para livrar-nos do mal, das tentações que estão dentro de nós e que é necessário um esforço para vencê-los. Mas nós temos todas as orientações espirituais. Nós temos os nossos amigos guardiões, os nossos benfeitores, aqueles amigos que nos oferecem a oportunidade da casa espírita, para que ali aprendamos a conviver seguindo as orientações de Jesus. Amigos, que o Mestre nos abençoe hoje e sempre. Para nós encerrarmos as nossas reflexões, e a título de uma prece, nós trouxemos um poema escrito por Huberto Roden, intitulado Ilumina-me, Senhor. Se encontra no livro Poemas para Encontrar Deus, que é uma seleção com tradução de Rosemaria Muraro e Frei Raimundo Sintra. Nos diz esse texto: ilumina, Senhor, a minha mente e fortalece o meu coração, para que eu realmente ame tudo o que tu amas. E assim, como tu amas todos os seres que existem no vasto âmbito do teu universo, do cosmo material e espiritual. Tu amas os átomos e os astros. Tu amas as plantas e os animais. Tu amas os homens e os anjos. Tu amas os bons e os maus. Tu fazes nascer o teu sol sobre justos e injustos, e deixar a chuva benéfica sobre santos e pecadores. De onde me vem, pois, esta incipiência de querer fazer distinção entre os seres do teu universo, de querer amar uns e desamar outros,
de chamar a um grupo de amigos e outro grupo, meus inimigos. Eu não posso ser inimigo de ninguém, porque sendo amigo teu, meu Criador, já não posso ser inimigo de tuas criaturas. Reconheço a todos como irmãos e irmãs, como membros de tua grande família, da nossa família universal. Como poderia eu, que me considero cristão, ser um anticristo? Fazer justamente o contrário daquilo que fez teu grande Cristo. Deveras, Senhor, não sei do que mais pasmar, se da minha arrogância, se da minha ignorância, se da minha falta de lógica. Tu, porém, Senhor, iluminaste minha mente e fortaleceste meu coração. Amanheceu no horizonte de minha vida a tua grande luz, penetrou o meu coração a tua grande força, de hoje em diante e para todos sempre, eu sei. Tu és a única realidade eterna, que o teu reino é o único valor real. Sei que viver à luz desta verdade é sabedoria, é beatitude, é alegria, é felicidade, é vida eterna. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, iluminando os nossos passos, as nossas mentes.